This call is now being recorded. Bem, eu sou a professora Ilana Rebelo, sou professora da Universidade Federal Fluminense, atuo no curso de letras, tá, do Instituto de Letras da Universidade, que fica em Niterói, no bairro do Graguatá. Atuo não só na graduação, como também na Lato Sensu, né, na especialização em língua portuguesa, e também na pós-graduação estrito sensu, na linha de pesquisa 2, né, na pós-graduação Estudos em Linguagem, na linha de pesquisa 2, Estudos do Texto, do Discurso e da Interação. Hoje nós vamos gravar uma aula, o curso, né, para a disciplina de Português 1, do curso de CEDERJ, na parceria entre CEDERJ e UF, onde também eu atuo. Nós vamos utilizar o material didático que vocês têm. Se vocês não tiverem o material didático assim impresso, né, o livro de Português 1, volume 1, vocês poderão utilizar o que está em nossa sala de aula na plataforma ou até baixar, imprimir, não sei o que vocês preferem, tá? Então, é esse volume 1 do Português 1, um livro escrito por mim pela professora Rosane Monerá, que é a coordenadora da disciplina, dessa disciplina em EAD, tá? Então, nós vamos trabalhar neste vídeo com a primeira aula, tá? Eu vou projetar a tela para vocês, de modo que vocês possam, então, acompanhar as explicações. Bem, essa nossa primeira aula tem como título Comunicar ou comunicar-se é preciso. Linguagem, língua, discurso e texto. Então, nesta aula, nós vamos apresentar a importância social do uso da linguagem no processo da comunicação humana. Nós vamos ainda diferenciar linguagem de língua, distinguir as principais funções da linguagem humana, segundo Jacobson, identificar discurso em relação à linguagem e às línguas, definir o que é texto, né? Então, nós vamos caracterizar texto, nós vamos diferenciar texto verbal de texto não verbal, reconhecer, definir o que é textualidade, e identificar a importância do contexto na interpretação de uma mensagem. Então, esses são os objetivos dessa primeira aula. Então, vamos começar. Bem, logo no início, nós temos aqui uma introdução na página 8, falando da importância da comunicação na vida humana, né? Qual é a importância da comunicação na nossa vida? Vocês sabem que desde que o mundo é mundo, nós nos comunicamos de alguma forma, né? A escrita, como nós conhecemos hoje, obviamente, ela não existe desde o início do mundo, né? Com o passar do tempo, o homem foi criando formas de se comunicar. Nós temos, por exemplo, os antigos hieróglifos egípcios, né? Que foi um dos primeiros modos de comunicação humana, né? Nessa outra gravura aqui nós temos o hieróglifo, né? Aí mostrando a escrita, a evolução. Hoje nós já temos o computador, escrevemos, mandamos mensagem por meio do computador, ou seja, é impossível, vivendo em sociedade, é impossível vivermos sem a comunicação, né? Seja por meio, hoje, da escrita, seja por meio de um texto oral, seja por meio de um desenho, né, de uma pintura, de um gesto, ou seja, de alguma forma nós procuramos nos comunicar com o outro, tá? E aí, para essa comunicação se realizar, para que essa comunicação possa ser realizada, nós utilizamos diversas formas de linguagem, tá? Então, a comunicação, ela se realiza por meio de uma
de um tipo de linguagem. E aqui nós temos vários exemplos, né? Na primeira foto aí, nós temos uma placa de trânsito, ao lado parece ser um cartaz mostrando uma liquidação, uma promoção, né? Nessa foto agora do coração aí, do gesto, nós temos um gesto que simboliza, que representa o coração. Na foto ao lado, nós temos uma pessoa se expressando por meio do corpo, né, com gestos, né? Nós temos o sinal de trânsito, que também é uma forma de linguagem, né? E na última gravura, nós temos uma pessoa que aparentemente está utilizando a linguagem oral. Bem, nós temos a linguagem, ela apresenta duas funções básicas, né? Ela apresenta a função social e a função simbólica. O que é a função social e a função simbólica? Vamos fazer a leitura na página 11 para entendermos um pouquinho esses dois primeiros conceitos, a função social e a função simbólica da linguagem. Então, na página 11, nós temos o seguinte: a comunicação entre os homens se torna possível por meio da linguagem, e é exatamente essa capacidade que diferencia o homem dos animais. Os animais irracionais também se comunicam, pois possuem sinais fônicos para imediata expressão dos seus sentimentos. É por isso que se fala também na linguagem dos animais. Porém, nenhum animal tem a capacidade de expressão imediata do pensamento pelo som. Eles só não se comunicam racionalmente, e sim por instinto. Assim, a linguagem possibilita as relações do homem com o mundo e com seus semelhantes. Então, essa função social de comunicação da linguagem é bastante evidente, mas não é única. Há uma segunda função, da qual depende a função social de comunicação. Trata-se da função simbólica, que instaura uma ponte entre o indivíduo e a realidade, ou seja, é por meio dessa função que o homem consegue representar o mundo, transformando seus elementos em dados de conhecimento, passíveis de serem transmitidos a outros indivíduos. Explicando melhor, quando entramos em contato com a realidade, deparamos-nos com o mundo a significar. É necessário, então, nomear os seres e distingui-lo por suas características. E isso não se pode fazer usando uma lista de palavras como etiquetas para os elementos da realidade, visto que a representação das coisas do mundo, pela linguagem, pelas nossas experiências humanas, pelo conhecimento, né? Então, a representação das coisas do mundo passa pelas nossas experiências humanas, pelo nosso conhecimento. Por exemplo, as palavras fruta e laranja podem dar nome ao mesmo objeto do mundo real, mas partem de perspectivas diferentes e complementares. A primeira, quando eu falo fruta, eu estou generalizando. Agora, quando eu falo laranja, eu estou especificando qual é a fruta, tá? Vamos entender um pouquinho melhor esses conceitos a partir dessa primeira atividade. Então, vamos imaginar as seguintes gravuras. Na primeira gravura, nós temos um cão, ao lado, maçã, embaixo, uma vaca, do lado, uma melancia, depois, abacaxi e um gato. Se eu pedisse para vocês separarem essas imagens, esses elementos em classes, né? Eu tenho certeza que vocês não teriam dificuldade de fazer essa separação. Com certeza, vocês colocariam classe 1 de animais e classe 2 de frutas, né? Na classe dos animais, vocês colocariam o gato, a vaca e o cachorro. E na classe 2 de frutas, vocês com certeza colocariam o abacaxi, a melancia e a maçã. Isso em função do nosso conhecimento de mundo, conseguimos categorizar esses elementos, né? Organizar esses elementos do mundo. Agora, vamos entender um pouquinho mais aquelas duas funções da linguagem de que falei, a função social e a função simbólica. Vejam a seguinte situação-problema.
Como já foi dito, a capacidade de se comunicar por meio da linguagem é o que diferencia o homem dos outros animais. A todo momento, você utiliza as duas funções básicas da linguagem, a social e a simbólica. Imagine que você trabalha em uma empresa como secretário. Além de atender ao público, você organiza dados e faz relatórios de reuniões. Pense nesse contexto e exemplifique as duas funções básicas da linguagem. Então, vejam só. Na situação específica, nós utilizamos a função social, por exemplo, quando vamos atender ao público, quando vamos conversar com as pessoas, dar informações, e utilizamos a função simbólica quando precisamos, por exemplo, transformar os dados em conhecimento, ou seja, quando transmitimos um recado, fazemos um relatório de reunião, organizamos dados. É claro que, na prática, não é fácil estabelecer uma linha divisória entre uma e outra função, já que essas funções se articulam e se complementam. Por exemplo, se essa secretária vai dar um recado, ela está utilizando ao mesmo tempo as duas funções, essas funções ocorrem de forma simultânea. Por quê? Porque a secretária está interagindo com outra pessoa, ela está, então, utilizando a função social, só que, ao mesmo tempo, ela está usando a linguagem para transformar os dados da realidade em conhecimento para o público, né? Então, aí ela estará utilizando a função simbólica. Então, nós utilizamos a função social e a função simbólica da linguagem, que são duas funções primeiras, as básicas, funções básicas da linguagem, ao mesmo tempo. Elas ocorrem, então, de forma simultânea. Então, agora que nós vimos a importância da comunicação na vida do ser humano, nós já vimos que somos capazes de categorizar os elementos do mundo. Já vimos, então, que existem duas funções básicas, né, da linguagem, que é a função social e a função simbólica. Agora nós vamos conceituar o que é linguagem e língua. Então, vejam só, página 15. Ao permitir a relação entre o homem e o mundo que o cerca, a linguagem é considerada como atividade humana universal, abrindo-se, inclusive, a vários códigos semiológicos. O que são códigos semiológicos? Códigos semiológicos são representações simbólicas da realidade por meio de diferentes signos, por meio de diferentes sinais. Por exemplo, cores, gestos, sons, tudo que pode transmitir um determinado conhecimento. Então, é comum mencionar, além da linguagem humana, a linguagem dos sinais, das cores, das bandeiras, da música. No entanto, importa considerar que, quando o homem fala, ele o faz numa determinada língua. Trata-se, nesse caso, da língua coletiva como criação histórica e como instituição social. Daí podemos falar em língua portuguesa, língua francesa, língua italiana e assim por diante. E aí nós podemos, então, definir linguagem e língua. Então, o que é linguagem? Linguagem é a capacidade, é a faculdade que tem o homem de se exprimir por meio de um sistema de sons vocais denominado língua. Língua, por sua vez, é uma criação histórica, é patrimônio cultural de grupos coletivos. Então, para vocês entenderem melhor, explicando melhor, então a linguagem, como eu já disse, é a faculdade que dispõe os seres humanos de se expressarem por meio de sons vocais e não vocais. E aqui nós seguimos as orientações do professor Evanildo Bechara. Se vocês forem consultar a moderna gramática portuguesa, vocês vão encontrar, então, uma definição para língua, linguagem. E Bechara, por sua vez, segue as orientações do linguista Eugênio Cosério. Então, segundo Bechara, se vocês forem consultar a moderna gramática portuguesa, lá vocês vão encontrar uma definição para a linguagem que é a seguinte:
Entende-se por linguagem qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdos da consciência. Já a língua, como nós já vimos, é o sistema de símbolos convencionais por meio dos quais os seres humanos, como membros de um grupo social e participantes de uma cultura, comunicam-se e expressam pensamentos, desejos e emoções. Então, nós estamos tomando aqui língua como idioma, como patrimônio cultural. Então, em relação à língua, o professor Bechara vai dizer o seguinte: quando nos referimos à língua portuguesa, língua espanhola, língua alemã ou língua latina, fazemos alusão a uma língua como produto cultural histórico, constituída como unidade ideal, reconhecida pelos falantes nativos ou por falantes de outras línguas e praticada por todas as comunidades integrantes desse domínio linguístico. Entendido assim, esse produto cultural recebe o nome, então, de língua histórica. Então, de acordo com os conceitos que nós acabamos de ler, né, de linguagem de língua, conceitos de Bechara, nós podemos dizer, tomar, por exemplo, Libras, né? Libras não é uma língua. Libras é uma linguagem e não uma língua, apesar de as pessoas se referirem a ela como língua. Toda língua abarca diferentes linguagens, mas nem toda linguagem pode ser considerada uma língua. Então, nós temos a língua portuguesa, que abarca diferentes formas de linguagem. Nós podemos nos comunicar dentro da língua portuguesa de diferentes formas, né? Mas nem toda linguagem, a linguagem ela não pode ser considerada como nem toda linguagem pode ser considerada uma forma de língua, pode ser considerada uma língua. Então, a linguagem de sinais, por exemplo, Libras, não é língua, mas um tipo de linguagem. Por quê? Porque a linguagem é a capacidade humana de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, como sinais, símbolos, sons, podemos fazer gestos, regras, né, com sinais convencionais, né, por exemplo, a linguagem escrita, a linguagem mímica, né, num sentido mais genérico, a linguagem também pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para realizar o ato de comunicação. E essa linguagem, ela pode ser verbal, aquela que faz uso das palavras para comunicar algo. As figuras de linguagem, por exemplo, as figuras de linguagem nos comunicam uma mensagem por meio de uma linguagem verbalizada. Usa palavras para transmitir a informação. E o que seria, então, a linguagem não verbal? É aquela que vai utilizar outro método de comunicação, que não são as palavras. Então, entre elas, a linguagem de sinais, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto. Então, essas figuras fazem uso apenas de imagens para comunicar o que representam. Lembram daquelas figuras que nós vimos logo no início da aula? Então, vamos voltar a elas. Aqui, por exemplo, esse gesto aqui simbolizando o coração e até mesmo o amor é uma forma de linguagem não verbal. Aqui a menina dançando, também se expressando por meio do corpo, é uma linguagem não verbal. Uma placa de trânsito é uma linguagem não verbal. Só que se há escrita, como aqui, por exemplo, 50%, e tem mais algum texto escrito abaixo, que agora eu não estou enxergando, nós temos aqui uma linguagem verbal. Então, se há a escrita, né, um texto escrito, seja em qualquer língua, nós teremos, então, a linguagem verbal.
Se essa linguagem é estabelecida por meio de outras formas, como gestos, mímicas, expressão corporal, né? Aí nós vamos ter a linguagem não verbal, tá? Lembrando que a linguagem verbal, ela pode ser escrita como pode ser oral. Eu estou neste momento me expressando para vocês por meio da linguagem verbal, tá? Bem, então continuando aqui para entendermos melhor essa diferença entre linguagem e língua, né? Então, a língua é um instrumento de comunicação, sendo compostas por regras gramaticais, as quais possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam se comunicar e compreender-se. Por exemplo, falantes de língua portuguesa. A língua, então, possui um caráter social, pertence a todo um conjunto de pessoas, as quais podem agir sobre ela. Cada membro da comunidade pode optar por esta ou por aquela forma de expressão. Por outro lado, não é possível, ninguém pode criar uma língua particular e exigir que outros falantes a compreendam. Então, cada indivíduo pode usar de maneira particular a língua comunitária, que vai originar, então, a fala individual. A fala está sempre condicionada pelas regras socialmente estabelecidas da língua, mas é suficientemente ampla para garantir um exercício criativo da comunicação. Então, só para a gente finalizar essa explicação, nós podemos dizer, então, concluir que a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. Então, as línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual, como, por exemplo, a língua brasileira de sinais, Libras. Então, Libras não é um tipo de língua, mas um tipo de linguagem, tá? Que fique claro isso aqui. Vamos dar, então, continuidade. E aqui nós temos, então, uma outra atividade. Imagine um jogo de futebol se desenrolando. Os gestos, as apitadas do juiz e as marcações dos bandeirinhas são exemplos de linguagem ou de língua. Bem, após essa conversa que nós já tivemos até aqui, com certeza vocês vão dizer que os gestos, as apitadas do juiz e as marcações dos bandeirinhas são exemplos de linguagem, tá? Porque a linguagem é a capacidade que o ser humano tem de se expressar, não só por meio de palavras, mas também de gestos e de símbolos, que são convenções criadas pelo homem para servir à comunicação social, tá? Agora que nós já vimos, então, a importância da comunicação, já vimos as duas funções primárias da linguagem, que é a função social e a função simbólica, e já vimos a diferença entre linguagem e língua, nós vamos estudar as funções da linguagem, agora funções estabelecidas por Carl Biller e por Jacobson. E aí eu vou pedir, então, que vocês acompanhem na página 16. Abaixo do quadro, nós lemos o seguinte: a linguagem verbal se representa por meio de muitas funções que possibilitam a cada indivíduo participar da vida social, integrando-se em uma determinada cultura. A língua, como fato cultural, tem valor de representação. Carl Biller, linguista e psicólogo alemão, sistematizou as funções da linguagem a partir da função representacional da língua, a representação, reconhecendo ainda mais duas funções, a manifestação psíquica e o apelo. A representação constitui, então,
o que se convencionou chamar de função referencial da linguagem, ao lado da função emotiva, que é a manifestação psíquica, e da função apelativa, também chamada de conativa, é o apelo. Então, a função referencial, ela está centrada no conteúdo, na informação. A função emotiva, ela está centrada no emissor, naquele que fala. Mostra o estado de alma, né, a subjetividade daquele que fala. E a função apelativa, também chamada de conativa, é aquela centrada no interlocutor, centrada no destinatário da comunicação. Vamos aprender um pouco mais sobre essas funções da linguagem, tá? E estudar as funções da linguagem, então, apresentada por Jacobson. Ainda na página 16, nós vamos acompanhar, então, quais são as funções da linguagem. Jacobson manteve... Quem é Jacobson? É um pensador russo que se tornou um dos maiores linguistas do século XX e foi pioneiro na análise estrutural da linguagem, da poesia e da arte. Então, ele manteve as 3 funções de Biller, só que renomeando essas funções. Ele passou a chamar, então, de referencial, emotiva, conativa, né, as 3 de Biller, e introduziu mais 3. Então, ele introduziu a fática, a metalinguística e a poética. Nós vamos entender um pouquinho melhor essas funções por meio dos gráficos que vocês encontram na próxima página, tá? Então, a função da linguagem referencial, ela está centrada no contexto, no referente, na situação a que a mensagem se refere. A função emotiva, também chamada de expressiva, ela enfatiza a linguagem do enunciador, revelando o seu mundo interior, e por isso ela está centrada no remetente, no emissor, quem emite a mensagem. A função poética, aquela que vai enfatizar a mensagem ou o texto por meio de jogos de ideias, de imagens, do som, do ritmo, da seleção de palavras, é aquela função da linguagem centrada na mensagem, tá? Ela vai trabalhar essa mensagem do texto. A função conativa, também chamada de apelativa, ela seduz o destinatário, influenciando o seu comportamento. E ela, então, vai estar centrada no destinatário, em quem recebe a mensagem. A função fática, também chamada em função de contato, ela vai enfatizar o canal, a fim de iniciar um contato. Então, por isso, ela vai estar centrada no canal, por onde a mensagem é transmitida, se é pela TV, se é pelo rádio, se é pelo jornal, por uma revista. E, por fim, a metalinguística, que faz referência à própria linguagem. Então, é uma função centrada no código, na combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. Vamos entender um pouquinho melhor essas funções observando esse gráfico. Então, vejam só. Aqui embaixo, a função metalinguística, então, é a função centrada no código. Então, o que é a função metalinguística? A função metalinguística informa, mas o que prevalece é o código. Como assim? Usa-se a linguagem para falar dela mesmo. Por exemplo, explicações em um livro de português, uma poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto, verbetes de dicionário, a propaganda que fala do fazer da propaganda. Então, são exemplos de texto em que nós vamos ter predominantemente a função metalinguística. E aqui, então, eu chamo a atenção de vocês para essa questão do predomínio. Quando se fala em função da linguagem, nós estamos falando numa função predominante. Outras funções da linguagem, dessas 6 propostas por Jacobson,
podem estar presentes no texto, só que nós vamos trabalhar com a função que predomina. Então, obviamente, numa explicação em um livro de português, num verbete, além da função metalinguística, que é a predominante, nós vamos encontrar também a função referencial, de forma secundária. A referencial não vai ser predominante, vai ser secundária. E aí, então, o que é a função referencial? Como eu já disse, é a função centralizada no referente, aquela que o emissor oferece informações da realidade. É uma função objetiva, direta, denotativa, em que prevalece a terceira pessoa do singular. É uma linguagem usada na ciência, na arte realista, no jornal, né, no campo do referente das notícias de jornal e livros científicos. Então, por exemplo, as placas de trânsito, num primeiro momento, elas informam. Então, o que predomina é a função referencial. Então, o motorista ou pedestre só agirão de forma correta se compreenderem a informação, correto? Agora, secundariamente, nas placas de trânsito, secundariamente, as placas de trânsito também são apelativas, porque tem por objetivo levar o outro a agir, a tomar uma determinada atitude, ou seguir em frente, não estacionar, virar à direita, virar à esquerda e assim por diante, tá? Então, nós já vimos que a função metalinguística e a referencial, elas estão muito ligadas. Enquanto a função metalinguística, ela põe em evidência o próprio código, né? A própria língua, o próprio fazer poético, né? A própria pintura, né? A função referencial, ela põe em evidência o referência. O objetivo principal é levar uma informação, tá? Bem, agora nós vamos ver as outras duas, emotiva e poética, que também estão muito relacionadas. A função emotiva é aquela centralizada no emissor, revelando sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, eu, interjeições, exclamações. É a linguagem, por exemplo, das biografias, das histórias de vida, né? Das memórias, das poesias líricas, das cartas de amor, de blog, que as pessoas fazem, às vezes, blog como se fosse um diário, da autobiografia. E a função poética, então? É aquela centrada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. É uma linguagem afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica. Nessa função, por exemplo, valorizam-se as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas, tá? Então, obviamente, no poema, nós vamos ter o predomínio da função poética, tá? Mas vamos imaginar que seja um poema em que o eu lírico fale da própria construção do poema. Então, nós vamos ter aí não mais o predomínio da função poética, mas o predomínio da função metalinguística. Mas a função poética e a função emotiva, elas também podem estar presentes nesse poema como funções secundárias. Elas poderão não estar predominando, mas poderão ser funções secundárias, tá? Bem, continuando. E a função apelativa, também chamada de conativa? Nesse tipo de função, a mensagem é centrada no receptor e organiza-se de forma a influenciá-lo ou chamar sua atenção. O contexto torna-se a parte mais importante da mensagem. Geralmente, usa-se a segunda pessoa do discurso, tu, você, vós, vocês, vocativos, formas verbais e expressões do imperativo, compre, use, faça. Com essa função, como essa função é a mais persuasiva de todas, aparece comumente, por exemplo, nos textos publicitários, nos discursos políticos,
em horóscopos, textos de autoajuda, como a mensagem centra-se no outro, ou seja, no interlocutor, há um uso explícito de argumentos que fazem parte de seu universo, tá? Por exemplo, beba a Coca-Cola, vem para a Caixa você também, e tantos outros anúncios publicitários que circulam pela mídia. Bem, e a função fática? Qual seria, então, o objetivo da função fática? Na função fática, o canal é posto em destaque, ou seja, o canal que dá suporte à mensagem. O interesse do emissor é emitir e simplesmente testar ou chamar atenção para o canal, isto é, verificar a ponte de comunicação e certificar-se sobre o contato estabelecido, de forma a prolongá-lo. Por exemplo, os cacuetes de linguagem como alô, né? Certo? Afinal, ei, se você está me entendendo, tudo bem? Bem, então esses cacuetes de linguagem são um exemplo bem comum para se evidenciar o contato entre emissor e receptor. Quando estamos numa chamada telefônica, o tempo todo, alô? Oi, tô entendendo, Se não fazemos isso, a pessoa do outro lado da linha, ela pergunta, você está me ouvindo? Você ainda está aí? Então, o tempo todo, nós precisamos manter esse canal. Estou entendendo. É uma forma de mantermos esse canal, de testar, mostrar que a comunicação está sendo realizada. Tá? Vamos continuar, então. Agora, nós temos um exercício para trabalharmos essas funções da linguagem. Vejam logo o primeiro exercício, uma conversa de telefone. Então, aí, alô? Oi, pois não, quem está falando? Aqui é a Carol. Está me ouvindo bem? Estou. Nós acabamos de explicar essa função. O que está em foco aqui, nesse primeiro texto, no texto A, é a função fática, né? O canal de comunicação é enfatizado. A intenção é iniciar um contato, uma conversa. Segundo texto, texto B. Nossa, não esperava pela surpresa. Nesse segundo exemplo aqui, no texto B, a ênfase é dada à linguagem do emissor. Então, a função que predomina aqui é a função emotiva, em que observamos o envolvimento pessoal do emissor, que comunica, aqui nesse caso, sentimentos, né? Opiniões centradas na expressão do seu mundo interior. Agora, vejam o texto C. Nós temos aqui um anúncio publicitário. Saia do estresse. Uma semana em Cabo Frio a partir de R$ 550. É mais do que um pacote. É um presente. Venha conhecer o lugar que tem as praias mais lindas do Rio de Janeiro. Se você não gosta de praia, não tem problema. Em Cabo Frio, você encontra diferentes restaurantes, lojas, cinemas. O seu dia será curto para aproveitar tanta beleza. Nesse texto C, o objetivo é persuadir o receptor. Trata-se, então, da função apelativa, também chamada de conativa da linguagem. E o texto D? Nós temos um trecho, né, de um poema de Fernando Pessoa. Tudo quanto penso. Tudo quanto penso, tudo quanto sou. É um deserto imenso onde nem eu estou. Extensão parada, sem nada estar ali. A areia peneirada, vou dar-lhe a ferroada da vida que vivi. Nesse texto D, há o predomínio da função poética, já que a ênfase recai sobre a construção do texto, a seleção e a disposição das palavras. Vocês vejam que as palavras rimam, né? Penso rima com imenso, sou rima com estou, tá? Parada rima com peneirada, rima com ferroada. Então, há uma ênfase, aqui a ênfase recai, então, sobre a construção do texto. Texto E,
retirado da Wikipedia. Sendo a principal matéria-prima energética e industrial do planeta, uma riqueza distribuída de forma desigual entre os países e um recurso não renovável, o petróleo se tornou provavelmente a mais importante substância negociada entre países e corporações e tem sido, a partir do século XX, um fator político importante e causador de crises entre governos, levando explícita ou, na maior parte dos casos, implicitamente a guerras, massacres e extermínios. Nesse texto E, o destaque é o referente, ou seja, o petróleo. Fala-se sobre o petróleo. A intenção do emissor é transmitir informações. Então, nós temos o predomínio da função referencial. E, por último, nós temos a letra F, o texto F, também da Wikipedia. Wikipédia, né? Uma palavra ou vocábulo é uma unidade da linguagem falada ou escrita. As palavras podem ser combinadas para criar frases. O termo palavra deriva originalmente do grego, tomado emprestado pelo latim, que gerou parábola. Então, aqui no texto F, um texto retirado da Wikipédia, a função utilizada é a metalinguística. Essa função tem como fator essencial o código, ou seja, se utiliza a própria língua portuguesa para dar um conceito de um termo, de uma palavra da própria língua portuguesa, tá? Bem, agora que nós já vimos as funções, 6 funções da linguagem proposta por Jacobson, nós vamos continuar aquelas definições de linguagem, língua, e agora, então, nós vamos definir o que é discurso, tá? Bem, então, vamos agora observar o plano individual na comunicação, ou seja, é sempre o indivíduo que fala por meio de uma língua, segundo uma circunstância determinada. Essa atividade que envolve a comunicação numa circunstância específica é denominada discurso, como, por exemplo, o discurso de um político tentando convencer o seu eleitor, o discurso de um professor para se fazer entender pelos seus alunos, o discurso de um advogado para defender o seu cliente. Então, quando nos comunicamos, não transmitimos apenas informações, mas nossa maneira de ver o mundo. Imagine uma mãe que nunca deixa o filho ajudar em tarefas de casa e diz que serviço doméstico, por exemplo, é tarefa para a mulher. Essa mãe, na verdade, ela reproduz na convivência com o filho e com as outras pessoas um discurso machista. Da mesma forma, uma mulher que luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres produz um discurso feminista. Então, como se vê, quando falamos e agimos, mostramos aquilo que somos e pensamos. Então, podemos dizer que o discurso é a língua atualizada num dado momento por um dado indivíduo, seja como fala, discurso oral, seja como escrita, discurso escrito. Então, nós podemos sintetizar dizendo que o discurso é o conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem de forma a influir no raciocínio ou, quando menos, nos sentimentos do ouvinte ou leitor. Então, nós podemos ainda citar uma outra definição. Por exemplo, o discurso ele pode ser definido do ponto de vista linguístico como um encadeamento de palavras ou uma sequência de frases segundo determinadas regras gramaticais e numa determinada ordem, de modo a indicar a outro que lhe pretendemos comunicar, significar alguma coisa. Vamos entender um pouco mais o que é discurso por meio dessa atividade, logo em seguida. Aqui vocês têm uma tirinha, né, publicada numa revista masculina de grande circulação. É claro que isso aqui é uma hipótese, tá? Foi um texto criado por nós. Nós vamos observar, então, a sequência de ações
e pensar no impacto que tais ações provocariam no leitor. Então, nós temos que levar em consideração todos os elementos presentes aqui nessa tira, nessa HQ. Então, vamos lá. 1º de abril, nós temos uma mulher dormindo que parece que está sonhando que está fazendo compras. No 2º quadrinho, a mulher sonha que está passando batom. No 3º quadrinho, ela sonha que está recebendo um buquê de flores. No 4º quadrinho, aí nós já percebemos que o buquê de flores ela estaria recebendo, por exemplo, sentada aqui a uma mesa que possivelmente poderia ser uma mesa de um restaurante. Tá? Então, a mulher sonha nessas 4 primeiras cenas. Aí, de repente, ela acorda, né? É ao lado de um homem, né, que dorme, e ela pensa, tinha que ser 1º de abril. Só nesse dia esse sonho parece coerente. Em nossa sociedade, vocês sabem que o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Então, a mulher está dizendo aqui, ó, só nesse dia que esse sonho parece ter coerência, né? Uma mulher fazendo compras, passando batom, né? Se maquiando, recebendo flores de um homem. Aí, depois, em seguida, em 364 dias, aqui fazendo relação ao ano de 365 dias, aí ela coloca, em 364 dias, a cena que aparece embaixo é a mulher cuidando da casa enquanto o homem assiste TV. Aí, ao final do texto, se lê, hoje não é 1º de abril, é 8 de março. Nós sabemos que o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher, né? Aí continua, homenagem da revista X, que também sabe ver o lado feminino das coisas. Então, vocês vejam, é uma história publicada numa revista masculina como uma espécie de homenagem à mulher, ou seja, a revista masculina acaba fazendo uma crítica à postura de alguns homens, né, que vê o trabalho doméstico como sendo um trabalho só para a mulher, né? Então, de certa forma, aqui a revista acaba mostrando, pelo menos no dia 8 de março, né, no Dia Internacional da Mulher, uma sensibilidade para as causas feministas. Tá? Vamos agora para a atividade, as questões. Bem, o humor foi construído a partir de uma ideia que está subentendida, ou seja, implícita. Observe os dados fornecidos pelo autor para contextualizar a história. O título, a sequência de ações, a fala da personagem e a data da publicação. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Qual é a ideia que o autor quer passar sobre os homens por meio do seu discurso? Aqui, nesse texto, né, então, o primeiro elemento que chama atenção por estar em destaque, com letras em caixa alta, é a data 1º de abril, conhecido, então, como o Dia da Mentira. Estabelecendo uma relação entre esse título e a sequência de ações, é possível afirmar que o homem não é romântico, não dá flores à mulher e nem a leva para jantar. Pelo contrário, durante o ano, a mulher faz as tarefas de casa enquanto o homem tem tempo livre para assistir TV, por exemplo. Tá? A segunda questão. Pela descrição das ações e pelo título, esse texto apresenta um discurso machista ou feminista? Obviamente que vocês estão vendo, né, como é uma homenagem da revista ao público feminino pelo dia 8 de março, né, é um texto, então, é um discurso, então, né, aqui o texto, então, apresenta, então, um discurso feminista. E, finalmente, antes de finalizarmos a aula, nós vamos ver a definição para texto, tá? O que é um texto? Segundo o Azeredo, o texto é o produto da atividade discursiva. Então, quando nós olhamos essa história aqui, nós podemos dizer que aqui nós estamos diante de um texto. A ideia que é passada aqui, né, nós chamamos de discurso, mas a materialização desse discurso é texto, tá? Aqui é esse conceito que nós estamos utilizando. Então, nas palavras de Azeredo, o texto
é o produto da atividade discursiva. Em um texto, circulam, interagem e se integram informações várias, explícitas ou implícitas, evidentes por si mesmas ou dependentes de interpretação. Por isso, um texto é necessariamente fruto de uma construção de sentido, em que cooperam quem o enuncia e quem o recebe. E aí, nós já vimos lá no início que, da mesma forma que existe linguagem verbal e linguagem não verbal, né, aqui nós também vamos classificar textos verbais e textos não verbais. Então, um texto verbal, por exemplo, é um texto escrito, um conto, né? Esse verbal também ele pode ser oral, né? Visual ou não verbal, por exemplo, um quadro, né? Agora, nós podemos também ter um texto multissemiótico, né? Em que se utiliza mais de um tipo de linguagem, né? Um texto multissemiótico, por exemplo, pode ter tanto texto verbal como texto visual, né? Pode também, nesse caso aí, o texto verbal visual, um exemplo é o filme, né? Que nós temos mais de um tipo de linguagem, tá? Bem, então, para fecharmos, a palavra texto provém do latim texto e significa tecido, entrelaçamento. Assim, há uma razão etimológica para nunca nos esquecermos de que o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades a fim de criar um todo interrelacionado, ter coerência, né? Dessa forma, podemos falar em textura ou tessitura de um texto, isto é, em uma rede de relações que garantem a sua unidade, a textualidade. Na próxima aula, nós vamos estudar o que é a textualidade, quais são os fatores para tornar um texto que faz com que o enunciado seja considerado um texto, tá? Então, a textualidade é o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases, tá? Vamos, então, à nossa última atividade. Observe a sequência de frases a seguir e imagine a situação comunicativa em que essa sequência ocorre. Chutou, driblou, tocou, correu, caiu, reclamou, chutou, correu, chutou, driblou, chutou, gritou, vibrou, abraçou, comemorou. Podemos afirmar que essa sequência de frases forma um texto? Claro que podemos, né? É um texto. Estão numa sequência que produz sentido, as palavras não estão soltas. À medida que vamos lendo, pela escolha das palavras, nesse caso, pela escolha dos verbos, mentalizamos um contexto e construímos uma narrativa, né? Que narrativa é essa? Que contexto é suscitado pela escolha dos verbos? Chutou, driblou, gritou, vibrou, abraçou, comemorou. É o contexto, né, de uma partida de futebol, tá? Letra C. Nesse contexto, está explícito o texto verbal, que é a palavra escrita, e sugerido não verbal, imagens, sons, gestos, por meio da possibilidade de contextualização da situação comunicativa. Então, por exemplo, o texto verbal, ele constitui-se dos verbos em sequência que relatam os lances de uma partida de futebol. Em um jogo de futebol, os gestos, as apitadas do juiz, os cartões vermelho e amarelo, o colorido das faixas das torcidas são exemplos de texto não verbal, tá? Então, nesse caso, a narração é o texto verbal, mas o cartão vermelho, a apitada do juiz, um gesto do juiz, um gesto do jogador, aí são exemplos de textos de texto não verbal, tá? E a última questão. Dentre as funções da linguagem, referencial, emotiva, poética, conativa, fática e metalinguística, qual é utilizada na seguinte sequência? Gritou, vibrou, abraçou, comemorou. Então, apesar de ser um texto em que o emissor narra as ações de um jogador em uma partida de futebol, e aí estaríamos diante da função referencial da linguagem,
Nessa sequência de verbos que nós retiramos daquele texto maior, né, do texto maior, aqui nós temos o predomínio da função emotiva, pois a escolha dos verbos reflete a empolgação de quem narra. Então, se fôssemos levar em consideração todo esse texto, nós diríamos que predomina aqui a função referencial. Agora, se isolamos apenas essa sequência de gritou, vibrou, abraçou e comemorou, nós vamos dizer que nesses 4 últimos verbos aqui, predomina a função emotiva. Foi aquilo que eu falei. Nós vamos ter uma função principal e outras secundárias. Então, a principal em todo o texto é a referencial, mas em algumas sequências, em algumas partes, nós percebemos também a função emotiva. Bem, chegamos ao final, então, dessa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido. No material didático, nós ainda temos um resumo com os conceitos principais do texto. E o que nós vamos estudar, então, na próxima aula? Na aula 2, nós vamos retomar o conceito de textualidade e começar a estudar quais são os fatores responsáveis pela textualidade. Então, aguardo vocês na aula 2.